Olá, cheguei aqui hoje para fazer uma coisa que eu não tenho assim muita habilidade para fazer, que são resenhas. Mas tornou-se impossível para mim, para, vamos dizer, meu controle de qualidade dos meus livros, não falar a vocês a respeito desse livro. Eu não conhecia a obra de Isaac Bashev Singer. Eu devia ter experimentado no Google para saber como se pronuncia esse segundo nome dele, o Bashev. Mas vai assim mesmo, porque eu sei que geralmente é gutural. Gutural, né? Quando se diz Bashev. Bom, eu não conhecia e procurando, encontrei esse aqui usado por um preço muito bom. Mas vou confessar a vocês um pecadilho. Eu fui atraída pela beleza do título, Sombras sobre o Rio Hudson. E ao ler a sinopse e ver do que se tratava, eu não resisti. E não me arrependi. Pense em um livro que você mergulha nele e o primeiro mergulho não parece tão profundo. Você vai ser apresentada logo de cara a um judeu rico chamado Boris McKeever, que tinha por costume reunir em sua casa alguns judeus que tinham escapado do nazismo, mais especificamente. Boris mora logo no início do livro e vai até o final, num dos lugares mais bonitos de Nova York, etc, etc. Ele tem apenas uma filha, é viúvo. E essa apresentação dos personagens não faz com que nós tenhamos a ideia da magnitude do livro. Porque começa assim lento, um jantar. E nesse jantar, vários judeus refugiados, vamos usar esse termo para vocês entenderem, porque isso se passa em 1945, 46, por aí, a guerra já havia acabado. Se eu estiver errada na data, pelo amor de Deus, me corrijam, porque eu não sou boa de data. Mas, enfim. E esses judeus, alguns tinham escapado antes da guerra ficar realmente terrível, que foi o caso do Boris. Outros escaparam assim, de fininho, não se sabe nem como, não é? Mas já é mais do que no final da guerra, é mais para 50, 51. Ele não localiza datas aqui, pelo menos ao que eu me lembro. E essas pessoas já conseguiram estabelecer suas vidas. Umas, sim, outras não. Todas as pessoas da área da cultura, da área do pensamento, da área vamos dizer, da filosofia, professores, esses estavam numa miséria muito grande e grande parte deles sustentados pelo Boris. Boris tem uma filha, Ana. Ana é muito bonita. Ana já está no segundo casamento e Ana está flertando adoidadamente com Herz Grein. Olha, se eu fosse jovem, conhecesse Herz, eu também ia dar minhas chegadinhas, porque o personagem é apresentado de uma maneira, um homem alto, de cabelos louros e olhos claros, e, sobretudo, um homem de pensamento. Mas o livro todo gira na questão da fé judaica. E o Herz, que vai ser a figura que vai carregar o livro até o fim,
Ele é um cético, ele perdeu completamente a fé. O pai era um rabino e era uma pessoa de muita fé, mas Hertz perdeu a fé. É casado com Lia, uma mulher estranha, uma mulher fria, uma mulher sem muitos atrativos, tem 2 filhos, um filho e uma filha. E durante essas reuniões que se sucedem na casa do Boris, esse flerte do Hertz com a Ana aumenta, porque já se conheciam da Europa, quando ele havia sido professor dela e ela teve aquela paixonite adolescente por ele. E aí prossegue esse livro magnífico, mostrando nos judeus ortodoxos, nos judeus com muita fé, o medo, o temor de que o judaísmo acabasse por conta da guerra, por conta dos questionamentos que sobrevieram ao Holocausto, ao nazismo. E é mostrado de uma maneira muito interessante essa perda de espaço do judaísmo na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, pelo fato de que os filhos desses judeus refugiados, nenhum se torna judeu. Até pelo contrário, alguns se tornam comunistas ativistas, outros se tornam absolutamente neutros. E a questão do comunismo está muito impregnada nessa comunidade judaica, vamos chamar assim. Porque eles não conseguem entender como é que sobreviventes daquele horror que foi o nazismo conseguem sentir simpatia pelo comunismo, que à época era de Stalin e era realmente a cortina de ferro e de sangue. E eles começam essas discussões, e essas discussões são intensas, mas no meio disso tudo, entremeada isso tudo, está a fuga de Ana, que era casada com Luria, para ficar com Hertz em uma noite cheia de sombras no rio Hudson. E a dor do pai, um homem conservador, ultra-ortodoxo, que todo dia pela manhã fazia suas preces, que orava colocando filactérios e teflin e o chale de orações, e ele repudia a filha, e a filha prossegue nessa ânsia, mas Hertz é uma pessoa inconformada com o tédio, que está sempre buscando algo. Vive de ações da bolsa, onde ele é um corretor poderoso, e ele tem várias amantes, entre elas Esther, completa. Olha, eu me identifiquei tanto com Esther, porque ela é louquíssima. Ela não para de falar feito eu. Quando ela telefona para ele, ele faz alô e ela começa tá, 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 tá. E é muito interessante. É um livro de riso e de choro. E se você, ao ler um livro como esse, não mergulha, não sente empatia, não se identifica com nenhum personagem, você perde um bocado. Eu lembro que essa identificação me aconteceu na Sublime Montanha Mágica, quando, no capítulo A Neve, eu me vi naquele aperreio. Aqui no Nordeste nós dizemos aperreio, naquele sufoco. Melhorou? Aqui eu me vi no desgosto de Boris Macavre. Eu me vi no judeu já velho, que é forçado a tolerar viver na casa de uma dentista judia, idosa também,
mas completamente maluca, que fingia receber espíritos e fazia coisas terríveis, e ele, como não tem um tostão, ele vive lá. Eu me vi na pele do pintor, por quem Frieda se apaixona, e ele diz a ela que não pode, porque o nazismo tirou tudo dele, inclusive a potência viril. E eu me vi em vários segmentos dessa história linda, que segue linda até um final magnífico, perfeitamente coerente com toda a estrutura do livro. Claro que vou buscar outros livros de Isaac Bashevis Singer, que já está morto, já morreu, mas que encontrei em um livro de apoio, que infelizmente eu esqueci de trazer para cá, escrito por uma brasileira que atualmente mora em Israel, um livro chamado Encontros, em que ela ficcionalmente encontra Isaac nas ruas de Tel Aviv e tem com ele uma conversa. Eu, por exemplo, não sabia que ele foi um dos primeiros vegetarianos a colocar isso realmente em seus livros, em seus ensaios, em seus escritos. E batalhou por isso a vida toda. E que ele era profundamente religioso. Enfim, todas essas coisas lindas que nós aprendemos nos livros e conservamos no coração. Sombras sobre o rio Hudson. Inesquecível. Terminei também, e vale uma mínima resenhazinha, este espetáculo. É um espetáculo. Lixo, vocês dirão? Sim, lixo. Nós convivemos com o lixo já de uma maneira tão natural e automática que nem nos damos conta da imundície de nossas ruas, de nossas praias, de tudo. Mas aqui, Theodore Dalrymple fala sobre o lixo na Grã-Bretanha. E, sobretudo, ele fala da atitude dos jovens em relação ao entorno, a tudo que os rodeia. Sinceramente, eu tenho cerca de uns 9 a 10 livros do Theodore Dalrymple e esse foi um dos bons. Claro que tem os dele excelentes. Esse é um livro pequeno, 102 páginas apenas, mas que vale muito a pena. Então, pensem em uma semana deliciosa, terminando essa maravilha e esse complemento feito pãozinho que a gente serve para acompanhar a refeição. Por hoje, só, lindos, queridas, amados, gente muito, muito querida. Abraços. Tchau.